Eu estou gravando esse vídeo aqui que é para tentar explicar de uma forma mais fácil como que é o desafio da rinha de back-end terceira edição 2025, que eu estou chamando de Payment Processor. Você precisa desenvolver um back-end que vai receber requisições de pagamentos, de solicitação de pagamentos, e eventualmente você precisa repassar essas solicitações para um Payment Processor, que é quem realmente vai fazer o processamento do pagamento. Então é como se você fosse um proxy, é como você vai intermediar essas requisições, tá? E esse Payment Processor, ele te cobra uma taxa, tá bom? Vamos supor aqui que você receba uma requisição de pagamento de R$ 100, e se a taxa do Payment Processor for de 5%, você fica com R$ 95 e o Payment Processor te cobre um dinheiro aí, te cobre uma taxa de 5%, de R$ 5 no caso de R$ 100 de pagamento. Essa é a ideia básica. Só que agora a gente tem alguns poréns aqui. O Payment Processor, durante o teste, ele vai sofrer instabilidades. Ele vai ficar indisponível, ele vai ficar com tempos com tempos muito altos de resposta, muito altos, muito baixos, vai variar. E para isso, a gente vai ter um Payment Processor de contingência, que a gente chama de fallback. Vamos chamar isso aqui de default, que é o principal, que é o mais barato, tá? E o fallback, ele vai te cobrar uma taxa maior do que a default, tá? Então, na teoria, você deveria preferir sempre conseguir intermediar as requisições de pagamento para o default, porque você vai pagar menos taxa. E pagando menos taxa, você vai ter mais pontuação na rinha de back-end, tá? No resultado final. E como eu disse aqui, ele vai ficar, o Payment Processor vai sofrer instabilidades, ele vai ficar com tempos altos de resposta e ele pode também ficar indisponível. E o fallback também pode acontecer isso, tá bom? Então você vai precisar desenvolver uma estratégia de como que você vai lidar com essas instabilidades, com essa indisponibilidade que pode acontecer com qualquer um desses payment processors, inclusive ao mesmo tempo, tá? Os dois podem ficar ao mesmo tempo indisponíveis durante o teste. Vou colocar aqui payments. Os dois payment processors têm exatamente a mesma API, tá bom? É literalmente o mesmo container, a mesma coisa. A única diferença são as taxas, tá? O default sempre é uma taxa fixa, sempre vai ter a taxa melhor do que o fallback. Melhor significa menor, tá? Você precisa, a pontuação da rinha é basicamente, acho que eu já disse isso, conseguir fazer o máximo de processamento de pagamentos para ter o maior lucro possível, tá? Que mais aqui? Uma outra coisa, os dois, tudo que eu disser que um payment processor tem de API, o outro também vai ter, tá? Porque eles são idênticos, como eu disse, a única coisa que muda é a taxa. Eles vão disponibilizar uma API de health check. Então você vai conseguir verificar como que está o status do endpoint de post payments, tá? Então os dois vão disponibilizar acho que é payments, eu esqueci o nome. Espera aí, deixa eu consultar aqui como é que é. Qual que é o nome que eu esqueci. Health check. Eu estou buscando aqui, tá? Tá. É esse aqui, achei. Opa. Os dois vão disponibilizar esse health check aqui, e a resposta da chamada para esse endpoint aqui é assim: o serviço está falhando, sim ou não, booleano, e qual que é o tempo mínimo de resposta.
Eu literalmente coloquei um thread sleep ali, alguma coisa assim, tá? Então eu coloco ali 100 milissegundos. Então ele vai responder o tempo normal dele de processamento, mais esse thread sleep aí de 100 milissegundos. Pode ser 100 milissegundos, pode ser 5, pode ser 5.000, pode ser qualquer coisa, tá? Porém, esse endpoint aqui, ele tem uma limitação para os dois, tá? De novo, tudo que eu disser que um tem, o outro também tem igual. Esse endpoint aqui, ele tem uma limitação que você só pode chamar uma vez a cada 5 segundos. Então você não pode ficar igual louco chamando ele aqui para ver qual serviço que está disponível e tal, porque você vai tomar um erro 429, que é Too Many Requests. Tá? Então, de novo, a cada 5 segundos você só pode chamar uma vez. Tá bom? Muito bem, beleza. Uma outra coisa aqui que vai acontecer durante o teste. O seu back-end... Como é que eu faço aqui? Deixa eu tirar aqui, vai. Deixa eu pegar isso aqui. O seu back-end também precisa disponibilizar um endpoint de resumo dos pagamentos. Eu vou explicar aqui. Payments Summary. O que é esse endpoint aqui? Você precisa responder quantos pagamentos você fez e para cada payment processor. Então você vai falar assim, para o payment processor default eu fiz 200 pagamentos e o total o total de valor é, sei lá, 10 mil reais. E para o fallback eu fiz 20 pagamentos e o valor monetário total é de X reais, tá? Você vai precisar fazer isso. E esses dois serviços aqui, deixa eu copiar aqui. Opa, não, copiar o melhor aqui. Eles também vão disponibilizar isso aqui. Um endpoint praticamente igual a esse. Tá? Você não vai chamar esses endpoints durante o teste. Isso aí você não pode, nem vai poder fazer isso. Tá? Quem vai fazer isso aqui é o script de teste. Tanto é que tem um prefixo diferente aqui de admin. E o teste, e ele vai responder basicamente a mesma coisa, né? Então, se você disser que tem 10, que o default você fez 10 pagamentos com X reais, o teste vai chamar também esse aqui e vai esperar que tenha 10 pagamentos de X reais. Então, é uma verificação de consistência para os dois, tá bom? Para os dois. E nessas chamadas, se os valores não baterem, você vai ser penalizado, tá bom? Então você sempre precisa manter consistente o que foi enviado para cá de pagamento com o seu armazenamento local aqui. Aí você vai ver como é que você vai fazer. Geralmente, eu acho que a maioria das pessoas vai colocar num banco de dados. Se você quiser colocar na memória, quiser escrever no arquivo, você faz o que você quiser, tá? Então, vai existir essa verificação de tempos em tempos, tá? A rinha já começou, algumas pessoas já estão enviando e tem algumas pessoas falando, pô, mas eventualmente, aqui, momentaneamente, os valores não estão batendo, mas no final bate, não interessa. Você sempre tem que manter tentar, né, manter os pagamentos consistentes. É como se fosse uma verificação, uma auditoria do Banco Central, né? Tá? Então tem essa questão também. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que em termos de desafio de APIs é isso. E deixa eu pensar se eu estou esquecendo alguma coisa. É isso. Em termos de desafio é isso. Agora, em termos de entrega, de arquitetura e esse tipo de coisa.
Como nas outras linhas, a gente vai usar o Docker, né? A gente usa o Docker aqui. Então você vai desenvolver a sua solução aqui, seu back-end. Quando eu digo back-end é tudo, tá bom? É sua API, seu banco de dados, sua mensageria, ou qualquer coisa que você queira aqui. Load balancer, qualquer coisa. Você vai desenvolver o Docker, você vai declarar todos os seus serviços num arquivo Docker Compose. Tá? E os dois Payment Processor vão estar num outro Dockerfile aqui, tá? Numa outra containerização que você não vai precisar fazer nada, tá bom? Você só precisa baixar o repositório da rinha e subir o Docker Compose dos Payment Processor aqui. Payment Processors e o seu back-end aqui. Seu back-end. Uma coisa importante, para você conseguir, né, fazer essa chamada aqui do seu back-end para os Payment Processor, você precisa declarar, fazer uma referência para a rede que está declarada aqui no Payment Processor. Tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. A gente já teve algumas submissões, então vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu fechar as coisas aqui para ficar limpinha a tela. Aqui, ó. Tá. Esse aqui é uma submissão mesmo, é real, que alguém já enviou. Inclusive foi a primeira submissão. Então é o seguinte, ó. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Esse é o Docker Compose do Payment Processor, tá? Isso aqui está pronto, você não precisa fazer nada, você só precisa baixar e subir isso aqui, tá bom? Esse container. Ela declara uma rede aqui chamada de Payment Processor. É dessa forma que você vai se conectar às APIs dos Payment Processors, tá? Isso aqui é o Docker Compose do Payment Processor. E esse aqui é o Docker Compose da sua submissão. É um exemplo, né? Então você vai declarar a sua rede aqui, né? Precisa ser no modo bridge, tá bom? O host não é permitido. E aí você vai declarar, incluir aqui uma referência a essa rede Payment Processor que é externa. Então é importante que você sempre suba, pelo menos a primeira vez, o Docker Compose do Payment Processor para que ele crie essa rede aqui e não dê problema, porque se você subir primeiro o seu Docker Compose e declarado com uma rede externa que não existe, vai dar um erro, tá? E aí um exemplo de como você vai fazer uma referência para essa rede Payment Processor no seu serviço, um exemplo está aqui, ó. Por exemplo, a submissão aqui ela tem uma API e essa API ela usa as redes back-end, que é uma rede local aqui, né? Vamos chamar assim. E ela faz, e ela tem aqui também incluída essa rede Payment Processor, tá? É bom que já tem um exemplo aqui. E o endereço para você chamar as APIs, os endereços, né? O fallback e o default, são esses aqui, tá? HTTP, Payment Processor Default. Por que esse nome aqui, Payment Processor Default? Porque é o nome do container aqui, ó. Cadê? É o nome do hostname, desculpa. Payment Processor Default, tá? Então, o DNS do Docker vai resolver esse nome enviando para esse serviço aqui, tá? E os dois serviços são na porta 8080. A porta 8080 é disponível dentro do Docker, tá bom? Se você quiser acessar os Payment Processor da sua máquina host, eles estão disponíveis. O default, cadê? O default é na porta 8001, então é localhost, porta 8001, e o fallback é localhost 8002, beleza? Então, se você quiser dar uma explorada ali nas APIs, ver a cara ali delas e tal, você consegue também fazer chamadas da máquina host, certo?
Bom, é isso. Deixa eu ver o que mais. Para você submeter, tá? Você fez o seu back-end, agora você quer participar da rinha, como é que você faz? Você precisa abrir um PR. Deixa eu trazer aqui a janela. Aí. Deixa eu. Opa. Ixi, me enrolei aqui, peraí. Esse aqui é o repositório da rinha, rinha de back-end 2005, né, na minha conta, Zanfrancesc. O que você vai fazer aqui? É bom que já tem uns PRs aqui. Você vai abrir um PR adicionando um diretório aqui com seu nome, com sua identificação, tá? Com os seguintes artefatos assim, aqui, tá? Coloca um readme, explica um pouquinho, fala alguma coisa, assim, para as pessoas, porque as pessoas às vezes ficam curiosas e querem ver e tal. Dá uma explicada, eu usei isso aqui, usei aquilo ali. Se você quiser colocar alguma. Ó, que legal aqui, ó. Backend foi desenvolvimento em Go, processando pagamentos de forma assíncrona, com Redis, como fila e armazenamento. O Nginx faz balanceamento entre as instâncias, piriri, pororó. E aí coloca também, é legal colocar o link para o seu repositório público Git, tá? Então é importante que você, para participar da RIM, você precisa ter um repositório Git público com o código-fonte da sua solução, certo? Então coloca um read, me explica bonitinho. Coloca também um arquivo info, que isso aqui, se tiver, porque quando tem muita submissão, fica difícil, porque as pessoas querem ver, quantas submissões foram feitas com Go, quantas com Node, o que usou Redis e tal. E aí foi uma experiência de rinhas passadas. Para a gente conseguir coletar essas informações de forma automática, mais fácil, aí eu peço aqui para que você coloque um arquivo info.json com esses campos aqui, tá? Load balancer, storages, né? Que é praticamente banco de dados, né? As langs que você usou, o link para o seu repositório, as suas redes sociais para a gente conseguir te achar e o seu nome, tá? É simples. E você precisa colocar um Docker Compose YAML na raiz desse diretório, tá bom? E aí, obviamente, você vai colocar tudo que precisa, todo artefato que precisa para que o seu Docker Compose funcione, né? Aqui, no caso, ele está usando o Nginx, aí ele colocou, se a gente abrir aqui, ó, se a gente aqui o Nginx, ele está mapeando aqui, tá vendo o arquivinho Nginx config, ele está colocando lá para dentro do container Nginx, que é onde vai mapear aqui as APIs, esse tipo de coisa, tá? E aí tem gente que coloca script de banco, alguma configuração, coloca apenas o que precisar para rodar o teste, tá? Tiveram algumas pessoas desavisadas que incluíram o código-fonte na submissão, tá? Não coloca o código-fonte, imagina, não precisa, só coloca aqui na submissão o que precisa, o mínimo necessário para rodar aqui os testes, tá bom? E aí você abre um PR e aí quer ver? Ó, por exemplo, tem um PR aberto aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, ele incluiu aqui participantes. David Alecrim 1-Go. Ó, certinho. README, Docker Compose, Info, Nginx também. É parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Um outro ponto. A gente usa os containers aqui e as rinhas, uma coisa essencial das rinhas é a limitação de recursos, tá? Como é que a gente limita recurso? A gente vai limitar CPU e memória, tá bom? Então, esse Docker Compose aqui, a soma de todos os recursos precisa dar no máximo uma CPU e meia, uma unidade e meia de CPU e 350 MB de memória. Como que é essa distribuição aqui? Você faz do jeito que você quiser, só que a soma de todas os recursos disponíveis não pode ultrapassar isso aqui, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui. Como é que você faz isso?
você vai aqui ó, na diretiva do seu serviço, você coloca aqui Deploy Resources Limits, CPUs e Memory, tá bom? Coloca em megabyte, por favor, tá bom? Então, se a gente somar tudo aqui, ó, aqui tem 0,55 mais 0,25, você vai somando aqui. A soma de CPU não pode passar 1,5 unidade de CPU, tá bom? Você distribui como você quiser. E a mesma coisa para memória. A soma das memórias aqui, das restrições de memória, não pode ultrapassar 350 MB, certo? Para facilitar a nossa vida aqui, a minha vida, na verdade, não usa serviço replicado. Deixa eu achar aqui como... Deixa eu achar um exemplo do que não fazer. Docker Compose. Aqui, ó. Cadê? Ó, esse modo aqui, ó, no deploy, você não usa esse modo replicado aqui, tá bom? Porque senão você vai colocar a limitação aqui, e aí se você puser, por exemplo, réplica 2, é tudo isso que você pôs vezes 2, entendeu? Então declara, se você tem duas APIs, declara uma e declara outra. Não coloca réplica 2 aqui, tá bom? Porque vai complicar muito minha vida aqui para verificar o uso dos recursos. Beleza? É só para facilitar a minha vida mesmo, tá bom? Não usa esse modo replicado, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. A data de submissão, a data final, a data limite é dia 17. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou viajando aqui. Dia 17 de agosto, que é um domingo, e você pode enviar até as 11h59 segundos, tá bom? Então até domingo, dia 17 de agosto, você pode enviar à noite ali, tá? Eu pretendo divulgar os resultados no dia 20 de agosto, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso passar de informação. Aguenta aí. Tá. Instruções para rodar o teste. Eu não vou explicar aqui porque eu vou ter que mostrar muita coisa visual aqui. Eu queria manter isso aqui muito simples, mas se você for no repositório da Rinha, você vai ver que tem duas instruções de como rodar o teste. Deixa eu lembrar o nome da pessoa que colaborou, porque vocês colocam uns nick aqui que é difícil. Uma pessoa foi muito gentil e fez um mini guia, deixando bem mastigado como rodar o teste. É o Leonardo, tá? Leonardo Segfold aqui. Ele fez um guia, um mini guia de setup para você rodar o teste, e também tem um mini guia que eu fiz aqui. E aí vocês lê um, lê outro, se não entendeu, pergunta também ali, posta nas redes sociais que eu vou se eu não conseguir responder, muitas vezes algumas pessoas respondem, a gente vai se ajudando aqui, tá bom? Diferentemente das outras linhas, eu não estou usando o Gatling, eu estou usando o K6, o K6, né, da Grafana. Muita gente pediu, parece que é mais simples. Eu nunca fiz nada com o K6, eu tenho, apesar de ter familiaridade com a sintaxe JavaScript, eu estou muito enferrujado com JavaScript, então eu posso ter feito muita coisa esquisita nesse teste. Se você manja de JavaScript, de K6, encontrar alguma coisa esquisita no teste, abre um PR, comenta ali, ajuda, porque a Rinha, uma das coisas mais legais da Rinha é a colaboração, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, se eu tô... Como enviar... os endpoints, eu já expliquei certinho. Bom, acho que é isso. Um detalhe aqui, que se você... Tá, deixa eu explicar a pontuação. Eu não expliquei a pontuação. Acho que eu não expliquei direito, né, a pontuação. Acho que eu só passei por cima. Deixa eu até mostrar a tela aqui. Deixa eu ver.
pontuação tá aqui. Tá. Qual que é a pontuação da rinha, né? É você é o máximo de lucro, é o lucro que você teve. É basicamente isso, tá? Então, por seu lucro, você vai querer, né, teoricamente, tentar fazer o máximo de processamentos com o default, com o Payment Processor Default, tá? Só que também você vai querer fazer rápido isso. Porque se você conseguiu entender implicitamente aqui, você não precisa processar de forma síncrona os pagamentos. A sua API pode simplesmente receber uma requisição e você pode enfileirar para você responder mais rápido na API. Tá? Só que se você tiver muitos pagamentos enfileirados, a hora que o teste terminar, ele vai fazer uma requisição para o summary, que vai dizer quanto que você processou. Tá? E ele vai interromper, ele não vai esperar que toda a sua fila seja esvaziada. Tá? Ele vai simplesmente interromper, a hora que acabou o teste, ele vai fazer a contagem. Tá? Então, se você tiver 200 mil pagamentos enfileirados, esses 200 mil vão para o saco. Não vão ser contabilizados. Então, você vai querer descarregar, vamos chamar assim, os pagamentos o mais rápido possível. Né? Você pode, de novo, né? Você pode fazer o processamento assíncrono, só que tente enviar o mais rápido possível para os payment processors, beleza? Porque é o lucro, a unidade básica, assim, a pontuação básica é o dinheiro, tá? É o quanto de dinheiro que você conseguiu ter, né? O quanto de lucro você conseguiu ter. Então, quanto mais requisições você conseguir enviar para o default, que tem a taxa menor, é melhor, tá? E o mais rápido possível, tá? Então você vai ter que fazer esse balanço aí, tá? Aí tem uma outra coisa aqui. Lembra da questão da verificação do summary? Se você tiver inconsistências durante o teste ou final do teste, você vai tomar uma multa de 35% sobre o valor do lucro. Tá bom? Então é uma multa salgada aqui. Tá? Então é importante que a sua API tenha bastante consistência, senão você vai perder muita pontuação. E como a galera gosta de sangue, gosta de performance na rinha, eu coloquei também um critério aqui de performance, que é o P99. O P99 é basicamente o percentil 99 aqui. A gente pega o 1% de requisições, os 1% de requisições piores e mede o tempo de resposta ali, né? Então, se você conseguir fazer com que seu P99 seja 10 milissegundos ou menos, você vai ganhar um bônus, tá bom? Um bônus de 2% até, deixa eu ver aqui, 20%, tá? Então a fórmula aqui, eu não vou repassar a fórmula aqui, mas não, vou repassar sim. Então a fórmula é essa aqui, né? Os 11%, porque é abaixo de 10 milissegundos aqui. Isso aqui é os 10 milissegundos, tá? Isso aqui é milissegundo. Então, se você tiver, por exemplo, aqui um P99 de, vamos falar aqui, 5 milissegundos, você vai receber 12% de bônus, tá? Que é isso aqui, né? Vezes os 2% aqui, tá? E, bom, se você tiver um P99 acima de 11, você não vai ser penalizado, tá bom? Isso aqui, o P99 é só ganho, você não perde se você tiver um P99 alto. Bom, basicamente esse é o critério de pontuação, que tinha bastante gente perguntando, mas como é que é? Uma outra coisa, o script que está disponível aqui na rinha, o script de teste que está no repositório, não vai ser o script final, porque senão fica muito fácil, né? Porque ele mostra todos os intervalos, com quantos segundos o default vai começar a ficar instável, com quantos segundos ele vai começar a dar erro, aí não tem graça, né? Aí você faz uma configuração de tempo ali e perde a graça. Então saiba que o script final não é
o que está aqui, tá? É parecido o suficiente para você desenvolver uma estratégia dinâmica, mas ele não, mas você você vai precisar desenvolver uma estratégia sabendo que é surpresa as instabilidades e indisponibilidades. O que mais aqui? Eu acho que é isso, tá? O Payment Processor, ele está containerizado aqui, né? Tá com os artefatos aqui. Uma outra coisa aqui. Se você usa Mac, né? Com o processador ARM64, usa essa imagem aqui, tá? Usa essa imagem para o Payment Processor. E também, se você usa Mac, na hora de submeter, a RINHA builda a imagem para Linux AMD 64. Tem as instruções aqui no repositório da RINHA de como fazer isso, beleza? Deixa eu ver. E o código fonte aqui do Payment Processor tem um link em alguma instrução aqui. Acho que aqui, não sei. Bom, dá uma fuçada aqui se você quiser olhar o código fonte do Payment Processor. Ele está aqui. Ele está aqui. É só entrar aqui, dar uma olhada. Se você encontrar alguma inconsistência, abre um PR também. Me ajuda, beleza? Me ajuda. E eu acho que é isso. E qualquer coisa eu faço um vídeo complementar, vou tentando responder nas redes sociais. Eu sou uma pessoa só. E tem onde tem mais informações sobre a RINHA é no Twitter, né, no X. Eu não consigo ficar postando no LinkedIn, no Blue Sky. Eu estou escolhendo o Twitter porque é onde tem mais gente que está seguindo a RINHA ali. É onde tem mais... acho que a maioria das pessoas estão seguindo pelo Twitter. E LinkedIn é mais complicado, né? O formato do LinkedIn é ficar postando... não é mini blog, né? Imagina, não dá para ficar postando muita coisa ali. Tem algumas pessoas que disseram que iam fazer um canal Discord ali. Eu achei muito legal, mas eu estou muito ferrado de tempo com algumas coisas e não estou conseguindo dar vazão assim para todo mundo que está entrando em contato, dando sugestão, querendo fazer parceria, esse tipo de coisa, tá? Mas é isso. Me ajuda, contribui, se diverte e o importante é a gente se divertir, aprender e ficar e dar umas risadas aqui com a RINHA. Valeu, gente.